Olá pessoal, aqui é Micael Souza do canal Os Jogos do Tabuleiro. Hoje vou falar dos jogos que eu gostava de ter jogado no mês que passou. Novamente, não dá para jogar tudo, não é possível dar conta de tudo o que me tem chegado e estou aqui até em falha com algumas editoras que eu sei que têm bons jogos, que me mandaram jogos e que eu ainda não consegui dar conta deles, para dar aqui a minha opinião e poder ensinar a jogar, mas vamos falar daqueles que eu gostava mesmo de ter jogado eu como jogador e que não tem sido possível. O primeiro aqui é o Factory 42, o Factory 42, que é um curioso jogo de alocação de trabalhadores com uma torre de cubos que tem um sistema económico em que os nossos trabalhadores, supostamente anões marxistas, portanto aqui um tema muito curioso, que até tem uma expansão agora em Kickstarter, que eu ainda não tive tempo de dar conta do jogo, num jogo aqui que me parece muito interessante. As críticas que eu vi foram realmente fascinantes, ou seja, um jogo que vai um pouco além daquilo que é o standard do Eurogame comum, que levanta aqui questões de interação entre os jogadores, é supostamente semi-cooperativo, tem aqui questões sociais e questões políticas, portanto interessa muito experimentar isto. Ainda não foi a oportunidade, portanto eu espero assim que possível conseguir jogar isto. Vamos ver quando é que é possível, mas gostava mesmo muito. Outro jogo que eu ainda não joguei e gostava de jogar é aqui o Terracotta Army. Porquê? Porque as críticas a este jogo não têm sido muito positivas, ou seja, não é que sejam más, mas existem algumas pessoas que gostam e algumas que não gostam, ou seja, havendo aqui quase que oposições de opiniões. Isso deixa-me curioso, porque normalmente estes jogos são relativamente consensuais. É um jogo da Board and Dice, que eu até estou a oferecer, com um giveaway que terminou no final do mês de maio, ou seja, mas este jogo, ele parece-me tão interessante, porque tem aqui uma representação das miniaturas do Exército Terracota, que fazem padrões, que são o modo como pontuamos, que tematicamente faz sentido para o tipo de jogo que está aqui em causa, com um rondel com múltiplas ações, e eu estou muito curioso para jogar, para perceber porque é que algumas pessoas gostam e outras não, e também curioso para saber qual é que será a minha própria percepção. Portanto, este é um daqueles que me está a dar curiosidade por isso, pela quase que os campos opostos de opiniões que surgem. Portanto, algo que eu quero experimentar também assim que possível. Por fim, o outro jogo que eu gostava muito de ter jogado e que não joguei na Lariacon, que foi o Station Fall. Um dos jogos mais bizarros que eu joguei nos últimos tempos. Trata-se aqui de um jogo de sobrevivência em que estamos a controlar até duas personagens, em que o objetivo é cumprir, lá está, objetivos secretos que cada personagem tem, que podem passar por ficar na estação espacial que vai cair, ou seja, morrer, ou conseguir escapar com algumas outras personagens, ou não, ou com um tipo de material, ou com planos, ou com equipamento, ou com informação. Isto é um jogo altamente complexo, aliás, basta ver que é um jogo do Matt Eklund, publicado aqui para Ion Games, portanto, em princípio não será nada muito simples, que mistura aqui mecanismos de Eurogame, mecanismos de American Game, de simulação, e que tem umas interações brutais entre os jogadores. É muito difícil de entrar no jogo, as regras são complicadas, a nível do design gráfico e da produção das peças e das cartas e dos textos é difícil, letras muito pequenas, coisas muito distantes, não conseguimos ver quase nada, mas eu acredito que quando todos os jogadores que estiverem a jogar isto estiverem plenamente conscientes das regras, isto há de ser um jogo brutal, que numa primeira jogada pode demorar horas, mas eu diria que depois começa a reduzir e eu diria que conseguimos jogar seguramente isto em 2 horas, tendo uma experiência, por exemplo, daqueles jogos mais profundos de dedução e de interação entre personagens, aqui num modo mais compacto, mas com muita estratégia e gestão. Portanto, qualquer coisa que é único, é muito diferenciado, apesar de ser um jogo imensamente caro, mesmo muito caro obter este jogo. Pronto, estes foram os jogos que eu gostava de ter jogado no mês de maio, não foi possível, mas assim que possível vou tentar jogá-los assim que conseguir. E fico, como sempre, curioso para saber também quais os jogos que vocês gostavam de ter jogado e que não conseguiram jogar pelos mais diversos motivos. Então vá, Deus!
Tchau!